pessoa está perguntando: se orar é dialogar interiormente com Deus, tem algo que sinto que falta na nossa maneira de orar. Porque ele diz que quando nós oramos juntos, que a gente ora em seguida. E que muitas vezes se colocam certas coisas e não há um momento de silêncio para ter oportunidade de alguém receber uma resposta. A oração é muito rápida, muito corrida. Então se pronuncia certas orações e não se faz um pouco de silêncio em seguida, para ver o que acontece, para ver que efeito faz ou que resposta se tem. Então, há várias formas de nós orarmos. E a forma do grupo orar depende do grupo. Isto é, se o grupo ora sem parar, é porque essa é a maneira dele orar. E depende também de quem conduz a oração. Isto varia. O importante não é como se ora. O mais importante é orar com o coração. É orar sinceramente. Isto que é o importante. Porque quando se ora sinceramente, a gente ora da maneira correta. Então, se alguém ora correndo, sem fazer um momento de silêncio, é porque o jeito dele orar é assim. E se você está orando num grupo assim, você procure apoiar, procure estimular, procure estar ali como uma boa presença. E quando você for orar sozinho, você ore no seu ritmo. Nem sempre o nosso ritmo de orar coincide com o ritmo do grupo. Nenhum grupo nós temos que sempre nos adaptar. Não existe vida grupal onde cada um seja o indivíduo que é. Isto não existe. Em um grupo, cada um se adapta. O importante não é cada um. O importante é a consciência do grupo. Isto é que é importante. E para haver uma consciência do grupo, é preciso que cada indivíduo saiba se adaptar. Alguns têm que se esforçar um pouco e outros têm que se esforçar menos. Mas a proposta geral é que a gente dê um jeito de ser um só. E claro que para isso alguém tem que se recolher e alguém tem que se apressar, porque não há duas pessoas iguais. Então, a vida em grupo ou os trabalhos em grupo são uma grande escola de humildade, de compreensão, de caridade, de solidariedade. A vida em grupo é uma escola muito variada. E quando a gente dá este passo de estar em grupo, que é um passo, não com respeito a viver sozinho, é um passo. Então, quando se dá esse passo, obviamente nós vamos ter que nos adaptar. E nessas adaptações, se o coração está alegre e se o coração e a alma estão dentro do trabalho, nós só temos a crescer. E ele está sugerindo que deve haver alguns minutos de silêncio durante as orações aqui. Bom, está respondido e agora vocês vejam isso entre vocês. O importante é que orem de verdade. Agora aqui a pessoa diz: após voltar à Figueira e visitar e participar de vigílias e de oração no Morro do Cristal, fui inspirado a fazer uma peregrinação orante por alguns lugares sagrados onde há muitos conflitos, simplesmente para orar pela paz. Locais como Fátima, Lourdes, Assis, Monte Athos, Jerusalém, Medjugorje, Índia, etc. Qual a validade de uma peregrinação como esta nesses tempos? Nós fazemos uma peregrinação quando temos um sinal interior para isso e fazemos uma peregrinação por diferentes motivos. Quando nós estamos usufruindo da peregrinação, então nós vamos peregrinando e recolhendo as energias daqueles lugares, fazendo sínteses com as energias de cada lugar. Então vamos nos trabalhando, peregrinando. E no fim, faremos uma síntese de toda aquela energia. E aí estaremos em um outro ponto espiritual. Isto é uma forma de peregrinar. Outra forma de peregrinar
é você já ter um certo alinhamento, então você vai peregrinando para ajudar na harmonização daqueles lugares. Porque são lugares muito frequentados, aonde há muita necessidade de transmutação, porque cada um que vai a Fátima, que vai a Lourdes, que vai a Medjugorje, cada um vai lá para despejar tudo aquilo que ele quer resolver. Então são lugares onde é muito necessário haver transmutação. Existem almas que estão ali transmutando o tempo todo, ou almas desencarnadas ou seres que conscientemente fazem o trabalho de transmutação, então que frequentam ou habitam nesses lugares para transmutar continuamente. Qualquer lugar que seja um núcleo espiritual, tem que haver trabalho de transmutação. E conforme o núcleo, conforme a tarefa daquele núcleo, conforme a meta daquele núcleo, a transmutação é mais forte ou menos forte. Então, em um núcleo espiritual, há sempre aquelas almas que estão ali para transmutar. Senão o núcleo não poderia sequer se manter. Então deve ter ali alguém ou vários que transmutam, através de oração ou através de práticas de transmutação. Existem essas possibilidades de nós peregrinarmos. Agora, São Bento, que é considerado no Ocidente o pai do monaquismo, São Bento escreveu uma regra que é considerada uma regra perfeita. E até hoje a regra de São Bento inspira a nós todos. E São Bento chamava essas pessoas que ficam viajando, andando de giróvagos. E principalmente seres espiritualizados, quando começavam a girar, começavam a viajar, ele chamava de giróvago. E ele chama atenção para isto, que a gente não deve se locomover por ser giróvago, por ter necessidade de girar. Mas deve haver um importante chamado, não para se fazer isso. Por exemplo, nós temos um grupo operativo viajando, mas aqueles seres só se puseram a viajar quando lhes foi indicado que isso deveria ser feito. Porque hoje, para a gente sair viajando, é preciso uma grande capacidade de transmutação. E para certos tipos de viagem, precisa não só ser capaz de transmutação, como ter uma proteção junto consigo. Então, isto são coisas de hoje, são coisas muito atuais. Pode ser que antigamente não fosse tanto assim, mas hoje nós precisamos não só de capacidade de transmutar, para não nos envenenarmos por aí, psiquicamente como aura, mas também termos uma proteção. E nós só podemos ter proteção quando fomos incumbidos de alguma coisa. Se nós saímos por aí porque queremos sair, é sinal que nós temos que aprender alguma coisa e a proteção só viria nos manter ainda iludidos. Então a proteção vem quando você foi colocado ali pelo plano evolutivo ou por algum chamado. Então vem junto a proteção. Agora, se a gente parte de uma ideia própria, é sinal que deve medir as próprias forças. E aí fica no critério de cada um. Eu não quero dizer que esta pessoa seja um giróvago. Eu estou apenas lembrando que São Bento chamava de giróvago quem se punha a girar sem ter sido chamado. E uma pessoa pergunta se a mônada, o espírito, sabe da maturidade do ser. Bem, aqui a pessoa está considerando o ser, o ego, não? Mas o ser, na realidade, é o ser inteiro, incluindo não só o ego, mas a mônada também. Então, o ser inteiro, esse é o ser. O ego é o ego. A mente é a mente. A alma é a alma. O corpo de luz é o corpo de luz. A mônada é a mônada. O ser é tudo isto junto. Agora, como a humanidade não é muito espiritualizada e a humanidade é muito materialista, ela chama de ser todo mundo. Mas não é não. Ela devia chamar todo mundo de ego. Ou devia chamar todo mundo de alma, mas não de ser. O ser é o conjunto disso, o ser.
Então a mônada sabe da maturidade do ser, num certo sentido, dela depende a maturidade do ser. Se a mônada é madura, ela vai passando essa maturidade para todos os seus níveis. Então, se a mônada já tem maturidade, ela já pode conduzir o corpo de luz. Então, ela, através do corpo de luz, já serve no nível espiritual. Se a mônada tem maturidade, ela já está conduzindo a alma, ou já está atraindo a alma para si. Então a alma vai amadurecendo, a alma vai vendo as coisas cada vez mais universalmente. Isso só pode acontecer com uma mônada que já amadureceu. Porque se a mônada não amadureceu, não há possibilidade dos níveis inferiores amadurecerem mais do que aquilo que se amadurece na evolução natural. Então, é da mônada que parte o amadurecimento. E a mônada também vai crescendo e vai amadurecendo na medida que ela guia o corpo de luz, a alma, a mente, o ego. Na medida que isto tudo vai sendo guiado, a mônada vai recolhendo experiências através da vida disto tudo, de todos esses níveis. Então, a mônada precisa amadurecer para nos guiar. E quando ela começa a nos guiar, ela vai fazendo experiências também através de nós, através dos níveis que nós representamos aqui embaixo. Então, o ser é tudo isso. O ser é esse conjunto. Então, existe um ser terrestre, um ser planetário, porque ele faz isso tudo no âmbito do planeta. Depois pode haver um ser solar, isto é, o ser faz isto em nível de sistema solar. Depois pode ter o ser universal, faz isto em termos de universo. Pode ser o ser cósmico, faz isso em termos de cosmos. Há vários níveis de seres. Então, o seu ser, que nesse momento é um ser planetário, o seu ser, quando evoluir, quando tiver aprendido tudo que este planeta pode ensinar, e quando estiver servido ao planeta, aí o seu ser passará a ser um ser solar, que vai ser um ser que vai servir e que vai aprender em todo o sistema solar, e assim por diante. Essa é a nossa vida, é a nossa evolução. Hoje existe um certo impulso da hierarquia para que a gente se considere um ser total, e não que a gente se considere apenas humano, ou apenas anímico, ou apenas mental, mas existe um impulso para que a gente vá se considerando um ser, para evoluir de forma mais harmoniosa, mais equilibrada e mais reunida, mais firme. E para isso nós precisamos estar unidos. Estar unidos o que é? É não deixar todas estas coisas separadas. O corpo físico faz uma coisa, o emocional sente outra, o mental pensa outra, a alma quer outra, o corpo de luz nem se envolve com isso, a mônada também fica tentando reunir. Isto é a situação de quase todos. E nós precisamos reconhecer isto e ver o que queremos da vida, e ver o que estamos fazendo da vida. Se nós estamos vivendo essa fragmentação, e se estamos vivendo essa ignorância do que realmente somos, ou se nós estamos trabalhando para que isso tudo se una, que isso tudo se una. E para isso tudo se unir, nós teríamos que viver as leis, porque tudo acontece dentro de leis. No cosmos não existe nada solto, no cosmos não existe nada independente, no cosmos não existe nada separado. O cosmos é uma lei, e essa lei se divide em várias outras leis. No nível em que nós estamos, nós devemos procurar qual é a lei daquele nível, e procuramos viver aquela lei, porque aí depois vamos viver a lei seguinte, a outra lei, e assim vamos vivendo em todos os níveis de consciência. A lei que nos ensinaram, a lei para o nosso uso, seria a lei do amor. Isto é a lei que nos ensinaram.
De forma que, segundo a nossa consciência, nós vamos viver a lei do amor. Depende da nossa consciência, como está desenvolvida. Então existem vários níveis de amor. Dentro da lei do amor, existem vários níveis. E a nossa consciência vai entrar naquele nível de amor que é o dela. Mas, para todos nós, a lei é uma só, é a lei do amor. Claro que nós não vamos amar todos iguais, porque é impossível. Porque existem vários graus de amor. Mas é só esta lei, não existe outra no sistema solar. E quando você chega a viver o amor, você vai expandindo o seu amor. E quando você chega num certo grau de amor, você vai ficar conhecendo a sabedoria, que é o outro lado do amor, que é parte do amor. Mas enquanto você é apenas um ser humano, ou você é um ego, ou você é uma mente, enquanto você é uma pessoa, você vive o amor nas diferentes modalidades, mas não vive a sabedoria. Você, para chegar à sabedoria, você precisa viver o amor ao ponto de amar a todos e a tudo da mesma forma. Aí começa a sabedoria. E a sabedoria vai aumentando quando você começa a sentir o amor pelo único, por um todo. Você começa a ver tudo unido, tudo junto. E lá em cima, no mais alto grau de consciência, a maioria chama isso de amar a Deus. Você chame como quiser, o importante é que ame a essa coisa unida, esta coisa única, esta coisa única que existe. Então aí você vai começando a conhecer sabedoria. E aí você tem o amor vivido completamente. Amor-sabedoria, que é o segundo raio cósmico. No cosmos há 7 raios materiais e o amor-sabedoria é o segundo. Há seres que têm uma mônada, que têm um espírito nesse raio. E outros que têm o espírito no raio da vontade. E outros que têm o espírito no raio da atividade inteligente. São 3 tipos de espírito, de mônadas. Então, uma mônada vive a energia da vontade, o raio da vontade. Outras mônadas vivem o amor-sabedoria. E outras mônadas vivem a inteligência ativa. Quem está no amor-sabedoria tem muita facilidade para desenvolver tudo isto que está sendo falado. Agora, quem está na energia da vontade não vive isto tão naturalmente, mas encontra a vontade para viver isto corretamente. E quem está na inteligência ativa tem muita facilidade para compreender tudo isto, para aceitar tudo isto e para viver tudo isto. Esses são os 3 raios fundamentais. Eles se completam, se ajudam um com o outro. E o que pode acontecer conosco é que a gente tenha um pouco de dificuldade para amar sabiamente. Então vai ter que apelar para o segundo raio, vai ter que apelar para a vivência do amor, da caridade, da ajuda ao próximo, para ir desenvolvendo tudo isto até chegar naquele nível de amor-sabedoria que é necessário para nós estarmos lidando com uma humanidade heterogênea, para estarmos lidando com os reinos da natureza todos. Então precisamos sim de amor-sabedoria. Nesse sistema solar precisamos. Nós temos muitos irmãos que viveram amor-sabedoria. E a vida deles é bem conhecida e pode nos inspirar muito. Existem milhões de irmãos que vivem o amor-sabedoria de forma exemplar para nós. E aquele que está no topo da lista, que todo mundo conhece, é São Francisco de Assis, não é? São Francisco de Assis cumprimentava um lobo. Isso já existiu, isso já existe, isto é assim. Cabe a nós chegar nisso, não é? O exercício da comunhão, pergunta uma pessoa, pode ser feito em casa ou é necessária a presença de um sacerdote ou de um monge? Há algum procedimento recomendado? Realmente a comunhão é uma coisa secreta.
A comunhão é uma coisa entre você e aquilo com o que você quer se unir. Isto é secreto, isto é interior. Então você pode estar num ritual de comunhão perfeito e pode não estar acontecendo nada, porque você não está comungando, você não está se unindo com aquilo que você está buscando. Então a comunhão é uma coisa interior, é uma coisa secreta, ninguém sabe se você está realmente comungando. Você deve saber se está no caminho de fazer a comunhão ou se você ainda não está. Então tem que treinar até chegar a fazer. Você que sabe. Então, a comunhão você pode fazer em qualquer lugar, em qualquer circunstância, se não é uma comunhão formal. Se é uma comunhão formal, aí tem que ter sim uma certa regra, se é formal. E por que nós temos que fazer comunhão formal se não seria estritamente necessária? Porque fazer comunhão formal é também um serviço que se presta. Quando você faz uma comunhão formal ou qualquer outro ritual, verdadeiro, real, que você esteja fazendo mesmo, quando você está fazendo aquele ritual, você está fazendo um canal de contato com os níveis superiores. Então você está não só comungando, como você pode fazer sozinho, sem que ninguém veja. Mas ali você está fazendo isto e ao mesmo tempo está construindo um canal. E quanto mais bem feita esta comunhão grupal ou esta comunhão formal, mais definido é esse canal que se forma entre este plano material, onde nós estamos comungando materialmente, com os planos superiores. Então você está ali fazendo um alinhamento. Por isso que se faz o ritual da comunhão. Por isso é que Jesus instituiu isto na ceia. Porque ali se forma um canal, principalmente quando isto é grupal. E esse canal vai servir para canalizar certas energias que o todo sabe quais são. E sempre que a gente comunga, ou sempre que a gente faz esse trabalho individualmente ou em grupo, nunca deixar de ter consciência de que está oferecendo aquilo como um serviço. Se não está fazendo aquilo de forma egoísta para si mesmo, é melhor. Tem mais efeito planetariamente. Agora, se está fazendo isso por você, você vai receber o fruto disso. E um dia vai perceber que já que está fazendo este canal, faça isto pelo planeta, que está à beira de um colapso. Então faça isso para o planeta, faça isso pela humanidade. Isso depende do seu estado de consciência. Depende daquilo que o seu coração manda fazer. Agora, se pode fazer comunhão sozinho, sem sacerdote, sem monge? Claro que pode. Agora, com tudo isso, com sacerdote, com monge, com consagração, como um ritual, tudo isso está formando um canal. Você não está comungando só para você, você está ali trabalhando, você está ali se esforçando para formar um canal. E se todos estão nesta mesma intenção, se forma um canal grupal, o que é muito mais importante do que um canal individual. Num canal individual, cabem certas coisas. Num canal grupal, cabem mais coisas. Cabe outro tipo de energia. Por isso é que, quando fundaram os monastérios, desde o primeiro, queria-se fazer um grande canal grupal. Por isso, todos aqueles que iam participar desses monastérios abandonavam tudo o que faziam para fazer só aquilo. Isto é um verdadeiro monastério. Então, abandonam tudo aquilo que não é isto para fazer só isto. E aí os monastérios vão evoluindo. O monastério não vai começar desde o princípio assim. Ele vai começar com o nível dele, com a proposta dele e com a energia dele. E aí, com aquela prática fraterna, com aquele trabalho unido, com aquele trabalho unitário, com aquele trabalho bem coligado entre todos, então vai se formando este monastério. Então vai se formando este canal.
que vai servir muito mais ao planeta ou a qualquer outra tarefa, não? Com muito mais força, com muito mais eficiência. Aqui tem uma pergunta assim. A maioria, ela cita uma certa seita. A maioria dos componentes desta seita humilha e quebra as imagens de quem nelas acredita. O que será destas pessoas? Se uma seita fica quebrando as imagens que os outros usam para o seu trabalho de adoração, esta seita está profanando a fé de certas pessoas. Porque certas pessoas que usam a imagem para adoração, elas estão fazendo aquilo na fé. E se você quebra aquela imagem, você está profanando a fé daquele indivíduo. Você está desrespeitando a fé daquele indivíduo. Principalmente porque uma imagem, se é adorada por muita gente e de verdade, aquela imagem se torna um terafim. Terafim é um objeto magnetizado. E como terafim, aquela imagem começa a ter emanações. E se você quebra essa imagem, você destrói um terafim. Você destrói um instrumento de radiação. E aquela imagem pode estar irradiando a fé de todas aquelas pessoas. Então aquela imagem pode ser contagiante. E se esta seita quebra as imagens, ela um dia vai prestar contas disso que ela fez. Ela não vai prestar conta da imagem que ela quebrou. Ela vai prestar contas de tudo aquilo que aconteceu na fé das pessoas que estavam usando aquela imagem para fazer o seu processo. E, eventualmente, essas pessoas um dia vão aprender a ser fraternos. Porque assim como eles podem quebrar a imagem que alguns usam para adoração, eles podem também quebrar outras coisas nas pessoas. E aí vão ficando responsáveis pelo trabalho destrutivo. Existe uma recomendação que quando a gente está diante de algo muito negativo, quando a gente está diante de algo muito destrutivo, enfim, quando a gente está diante do mal, a gente não deve reagir. Então, se alguém está quebrando imagens, você não vá lá e não quebre a ele, porque você está fazendo pior do que ele ainda. Então, você não ataque, você não critique, você ore, apenas ore, ore e ofereça aquela oração. Nunca se ataca o mal. Quando você vê o mal, você procure assumir o bem. Você procure se aproximar do bem, mas não lide com o mal. Deixa o mal lá. À medida que você vai vendo o mal, você vai confirmando em você o bem. Esta é a recomendação que se tem do alto. Você vai confirmar o bem. E quanto mais os outros fazem o mal, mais você confirme o bem. Que é para equilibrar isto. Porque isto um dia vai ter que estar tudo unido. Não vai ser para os nossos dias, obviamente, nem para as nossas épocas. Isto está muito longe. Mas um dia isto vai se unir tudo. E você não pode colaborar para que um dia tudo seja unido se você reage ao mal. Você não tem que colaborar com o mal e nem combater o mal. Você deixa o mal lá e faça o contrário para equilibrar aquilo. Esse é o caminho para um dia estar tudo unido. E claro que o cosmos é infinito, o cosmos é interminável, o cosmos é inesgotável e tudo isto vai sendo resolvido. Agora, ou nós colaboramos de forma impessoal, ou seguimos os nossos ímpetos, ou então seguimos os impulsos da nossa pessoa. Isso chama-se não ser impessoal. Precisa se tornando impessoal, se tornando neutro, para ficar neutro e impassível diante do mal, que é a única forma de colaborar com o todo. Agora, se você reage ao mal, você já está tumultuando, você já está agravando,
Você está provocando, você está desafiando o mal. E precisa cuidado para desafiar o mal, porque o mal é mais forte do que uma pessoa. Então precisa ter cuidado para não desafiar isto. Nem lidar com isto. Vá fazendo o bem, vá cuidando do bem, que é para você ir se fortalecendo. Aqui uma pessoa transcreveu um trecho das conversas com a mãe. E está pedindo que a gente fale sobre isso e eventualmente se comente com vocês. E ele estranhou esta colocação da mãe nas suas conversas e está pedindo que a gente procure clarear isto. A mãe, que todos vocês sabem o que é, não? A mãe era uma grande iniciada e a mãe é um ser que, no dizer dela, acompanha a evolução da Terra desde o princípio. A mãe é anterior à Terra. A mãe já existia quando a Terra foi formada. Então, ela acompanha a evolução da Terra desde o princípio. Por isso ela foi chamada de mãe. Porque ela acompanha este planeta desde o princípio, ela se considera uma mãe. E a mãe, na sua última encarnação, foi conhecida como Mira, Mira Alfassa. E nessa última encarnação, ela acompanhou Sri Aurobindo na sua obra. E ela foi quem materializou o ashram de Sri Aurobindo, porque Sri Aurobindo era a alma do ashram, mas Sri Aurobindo passava a vida meditando. Sri Aurobindo não podia construir um ashram. Ele podia construir o ashram nos planos sutis. E escrevia o tempo todo. Deixou uma obra, uma das maiores obras e mais extensas que a humanidade recebeu e não leu, porque se tivesse lido não estava no ponto em que está. Mas ele passou a vida escrevendo até praticamente ficar cego, porque naquele tempo se escrevia com pena. Não é hoje com computador que a gente liga, faz assim até de longe. Ali era na pena. E tudo aquilo que ele escreveu, a certa altura, a vista foi diminuindo. Mas a mãe, que acompanhou tudo isto, conhecia tudo aquilo que Sri Aurobindo estava manifestando, e ela também tinha o que manifestar. Então a mãe tem uma obra valiosa. Agora, a obra da mãe tem que ser lida com discernimento, porque a obra da mãe é uma obra muito genérica, muito generalizada. A mãe diz uma frase e ela está querendo dizer muitas coisas naquela frase. E as coisas que a mãe diz, nós teremos que colocar no nosso coração, temos que apelar para o nosso discernimento e saber tomar contato com o que ela diz. Porque às vezes ela está dizendo uma coisa com respeito a um certo detalhe e não está construindo preparação para aquilo. Então, tem pessoas que ficam um pouco perplexos diante de certas coisas dela. Agora, nós estamos falando assim de um modo geral. Nós não estamos falando exatamente deste trecho, porque a gente não sabe como é que o trecho foi traduzido. Então, se a gente recebe um texto que foi traduzido, sem que a gente leia o original, nós realmente não estamos numa situação de muita garantia. Porque nós não sabemos como foi traduzido. E às vezes foi bem traduzido, mas a pessoa que traduziu não compreendeu direito. Então fez uma coisa formal, aonde faltou certa energia, que aquilo é que levava à compreensão do texto. É muito delicado esse assunto. Estou falando tudo isto porque se trata de um texto da mãe. Então, a pessoa que traduz, se ela não está no espírito da coisa, ela vai usar as palavras certas e corretas, mas não vai colocar ali aquela energia, não vai colocar ali aquela palavra, aquela sílaba que vai nos dar a ligação com aquilo. Então é muito delicado tudo isso.
Então eu vou ler o texto que está em português. Seria melhor se a gente tivesse o original, porque essas conversas ela ditou todas em francês. Então em francês é que é o original dela. Ou às vezes ela ditava também naqueles idiomas antigos da Índia. Porque como ela acompanhou a Terra desde o começo, ela falava aqueles idiomas antigos também. É que não tinha com quem falar. Então, praticamente ela escrevia em francês. Então precisava ler em francês para ver o que realmente ela disse. Mas como isso pode ser muito instrutivo para nós, vamos admitir que ela falou isto. Está traduzido para o português. Uma das formas mais conhecidas de ambição é a ideia do serviço à humanidade. Isto é, ela quer dizer que muita gente serve à humanidade como uma forma de ambição. Isto nós conhecemos como ambição espiritual. Então, se você vai servir à humanidade, precisa ver com que espírito você está servindo. Isso que ela quer dizer. Mas aqui veja o que está escrito. Uma das formas mais conhecidas de ambição é a ideia do serviço à humanidade. Claro que ela não quis dizer isto como está escrito aqui. Eu não sei como ela disse, não sei se essa tradução está boa, como já vimos. Mas, claro, que você pode se pôr a servir a humanidade por ambição, para ficar melhor, para ganhar os níveis superiores de consciência, para ser elogiado, para receber gratidão dos outros, para se sentir bem e tudo isso. Então, uma das formas mais conhecidas de ambição é a ideia do serviço à humanidade. Pode ser mesmo. Não taxativamente como está aqui, mas pode ser mesmo. Todo apego a essa ideia de servir ou a esse trabalho é um sinal de vaidade pessoal. Todos nós sabemos que é assim mesmo, mas todo apego a essa ideia, a palavra apego é muito ampla. Então, uma alma pode ter ligação com a ideia de servir. E o ego, onde aquela alma está encarnada, entende aquilo como apego. O ego, não a alma, talvez. A alma está encarnada em um ego. E a alma quer servir, pelos motivos dela, que o ego nem conhece. Mas aí o ego se apega à ideia do serviço. Isso existe, e é isto que ela quer dizer. E não que todo ego faça assim, e nem que todo ego seja apegado nesse sentido, mas isso existe. E isto é um sinal, sim, de vaidade pessoal, inclusive. Então, você lê uma coisa destas, você tem que refletir, você tem que ponderar, você tem que buscar dentro de você o que existe nisso que você contenha para você se corrigir. E não pegar isto ao pé da letra, porque isto pode não ser com você também. Mas quando uma coisa vai parar na nossa mão, quando uma coisa chega ao nosso conhecimento, um pouquinho nós precisamos. Então tudo que se aproxima de nós, não é que a gente não tenha nada a ver com aquilo, não. Se aquilo conseguiu chegar, é porque de alguma forma eu atraí. Então eu tenho que ver em mim o que é que eu fiz para aquilo acontecer. Todos nós temos que perguntar isto, sabe? Teríamos que perguntar isto. E se todos nós nos pusermos a perguntar isto, de repente algum de nós descobre. Então nós temos que nos interiorizar, temos que buscar lá dentro, temos que deixar de ser superficiais. E se houve o segundo caso, se alguma força queria impedir que a gente trabalhasse num certo sentido, se é isso, nós temos que eventualmente ou desconhecer aquela força e prosseguir com o que estamos fazendo, ou se vem alguma indicação para você orar por aquela força. São dois casos. Enquanto a gente não tem esse discernimento muito claro, é melhor não lidar com aquela força. Agora, se já tem o discernimento claro, de repente é para orar por aquela força. Porque também cabe a nós, na caridade,
lidarmos com aquilo que é mal. Mas aí tudo isto são mundos diferentes, tudo isso são planos diferentes. Nenhum de nós é igual ao outro, então para cada um de nós tem uma resposta, para cada um de nós tem um grau de envolvimento com as coisas, de contato com as coisas e de ideia sobre as coisas. Bem, agora aqui ela já entra num campo mais seguro para nós, onde não há muita dúvida, isto é, onde não há muito o que ficar pensando. Aqui já é muito direto para aqueles que a estavam ouvindo, porque ela falava para grandes auditórios e falava muito o que eles estavam precisando. E ela tratava de assuntos que sabia que eram dificuldade para eles. Então, para nós é muito educativo isto, porque a gente vai percebendo qual é a necessidade humana. Porque quando ela trata de um assunto, ela está tratando por uma multidão heterogênea que precisa. Então, para nós é muito útil estudá-la. Aqui ela diz, este é um ponto que ela fala direto e que não tem dúvida. Se você quiser ajudar a humanidade, há apenas uma coisa a fazer: tomar posse totalmente de si mesmo, tanto quanto possível, e oferecer-se ao divino. Isto é básico e fundamental. Só que ela diz de primeiro raio. Se você quiser ajudar a humanidade, há apenas uma coisa a fazer. Primeiro raio, hein? Há apenas uma coisa, não tem outro jeito. Primeiro raio. Se você quiser ajudar a humanidade, há apenas uma coisa a fazer: tomar posse totalmente de si mesmo, tanto quanto possível, e oferecer-se ao divino. Isto aqui é taxativo. Porque se todos nós fizéssemos isto, se todos nós, antes de nos pormos a servir, se nós antes disso nos organizássemos e organizados nos oferecêssemos ao divino, aí você ia servir como canal do divino. Isto que ela quer dizer. Claro que isto não é para todos nós, não é? Mas ela diz isto porque pode ter alguém ali na beira de uma iniciação que precise ouvir isto para saltar. E nós temos que ter compreensão, nós temos que ter humildade, nós temos que ter boa vontade, enfim, temos que estar aberto para aquilo que chega para nós e vermos o que vai acontecer. Mas eu vou repetir porque isto é muito importante. Pode não ser o nosso ponto, mas é bom a gente saber porque já fica a sementinha lá para a próxima vida. Se você quiser ajudar a humanidade, há apenas uma coisa a fazer: tomar posse totalmente de si mesmo, tanto quanto possível, e oferecer-se ao divino. Ela continua. Essa é a solução, porque assim, ao menos, a realidade material que você representa poderá crescer um pouco mais à semelhança do divino. Sim, porque é fácil a gente dizer que vai servir, mas nós estamos mais ou menos no ponto do outro. Nós estamos no nível material como o outro. E se você não oferece a sua energia ao divino antes de começar a canalizá-la, você a canaliza como você. Pode canalizar, pode ajudar muito outro, mas aquilo é você. Você que está entrando lá. Ao passo que se você primeiro dá isso ao divino, e o divino pega aquilo e vai, é muito melhor para o que você está ajudando. Nós não gostamos de fazer isso porque às vezes quando entregamos uma coisa para o divino nem responde. E nós queremos é fazer, porque nós queremos é acontecer. Então não temos muita compreensão com o divino. E ela diz que você não representa mais que um pouco de consciência e uma pequena quantidade de matéria. É a isso que você chama de eu. Se você quiser ajudar a humanidade, ao mundo ou ao universo, a única coisa a fazer é doar esta pequena quantidade material inteiramente ao divino. A primeira humanidade
que lhe concerne ajudar é você mesmo. Aqui, se a gente não acompanha, acha que isso aqui é um grande egoísmo, mas isso é assim mesmo. A primeira humanidade que lhe concerne é você mesmo. Enfim, ou você resolve as coisas em você, ou você não vai ajudar ninguém, porque você não resolveu em você. Por isso que ela dizia no começo que é melhor cuidar de você. Cuidado para não fazer só isso, porque uma vida só não basta. E aí a gente deixa de ajudar muita coisa que precisa da nossa energia. Mas a gente precisa fazer isto com humildade. E não fazer isto se vangloriando. E não fazer isto se considerando um servidor. O servidor do mundo. Pode ser assim, mas pode ser um pouco mais elevado. E ela diz que assim será sempre o mesmo, dando voltas, uma civilização depois da outra e uma catástrofe seguindo a outra. Não está para acontecer isto agora? Quer dizer, ela está falando a realidade. E isto que a gente faz individualmente, porque acha que não tem muita importância, eu não vou influir em nada. Vai influir sim, porque todo mundo fazendo assim, isto acaba numa catástrofe. Vou reler. A primeira humanidade que lhe concerne é você mesmo. Você pode atenuar o sofrimento, porém, o mundo não mudará. Será sempre o mesmo, dando voltas, uma civilização depois da outra, uma catástrofe seguida de outra. Mas a coisa não mudará porque falta algo. Alguma coisa que não está aí. É a consciência do todo. Enquanto nós estivermos agindo por nós mesmos, individualmente, vai acabar no que está aí. É melhor agir bem do que agir mal. É melhor tentar do que ficar indiferente. Tudo isso nós sabemos, mas isso são coisas secundárias. A coisa não mudará porque falta algo. Falta alguma coisa que não está aí na nossa ação. É a consciência do único. Consciência do todo. Então, se nós estamos trabalhando a consciência do todo, tudo isso vai mudando, tudo isto vai se transformando. Porque aí a consciência do todo é que vai, no fim, determinar tudo. E aí vai estar melhor do que a nossa forma de fazer. Vai estar melhor do que a nossa forma positiva de fazer. Não, porque não estamos falando de gente que não quer. Então, a nossa forma de ser positivo tem sempre o que melhorar, sempre. Isso nós sabemos, que a evolução é infinita e que por mais que a sua meta seja correta e real, a sua meta é infinita. Então, não seja egoísta, seja humilde, não seja teimoso, não seja muito impuro, não seja muito mental, ponha o coração aí. Porque nesta nossa etapa evolutiva, a chave está no coração. A alma está ancorada no coração. E ninguém chega no espírito, ninguém chega na mônada, senão através da alma. Que tem algum de nós coligado com a mônada, pode ser. Mas isso não é o normal para nosso estágio. A porta é a alma. E Cristo dizia, ninguém chega ao Pai senão por mim. Ele se colocava no lugar da alma, ele se colocava no lugar do coração, por isso do coração saía dele sangue, saía água, ele se colocava no lugar do coração e aquele é a porta para nós. Ele se pôs na nossa situação, ele assumiu a nossa humanidade. Eu sou a porta, é a alma, é o amor. Então, está tudo nas nossas mãos. Uma pessoa está pedindo que a gente explique algo que parece tão simples. O que é a caridade? O que é a caridade? Bem, em frases bem curtas, com bastante simplicidade, você está na caridade quando soube o que a alma do outro precisa. E aí você vai suprir a necessidade. Isto é que é caridade. Então, quando nós temos
monastério da caridade, nós estamos buscando que as pessoas procurem a própria alma em primeiro lugar, antes de sair fazendo o bem. Você procura a sua própria alma, porque é através da sua alma que você vai saber o que a alma do outro precisa. E pode ser sim que você vá colaborar com a alma do outro lhe dando um sapato ou lhe dando um prato de comida. Pode ser. Mas o monastério da caridade deve buscar o que a alma do outro precisa em primeiro lugar. E ali é que é o trabalho. Porque certas almas precisam de algo para ela poder se expandir. E aquilo que ela precisa nem sempre é uma coisa material e física. Às vezes uma alma precisa de um olhar. Às vezes uma alma precisa de um sorriso. Às vezes uma alma precisa de um prato de comida. Mas não é sempre coisas materiais que uma alma precisa. E se ela precisa de um olhar, você primeiro dá o olhar e depois que você deu o olhar, que ela recebeu o teu olhar, aí você dá o prato. Aí sim, o prato vai valer. Mas se você deu o prato, mas não deu o olhar antes, que é o que ela precisa, o prato não foi caridade. O prato foi um gesto seu, no teu nível de fazer gestos. Então, a caridade é você estar compreendendo aquilo que a alma do outro... A caridade funciona em nível de alma. Você compreende o que a alma do outro precisa. E aí então você vai fazer caridade. Você vai colaborar para que aquilo aconteça. Nem sempre você pode fazer pelo outro. Aí a caridade vai te ensinar como agir. Caridade vai te ensinar como fazer. Não existe regra alguma de como servir o outro. Cada um precisa de uma coisa em diferente grau e você precisa entrar na alma dele para saber o que ele precisa e em que grau. E tem o outro ali para ser servido, o trabalho tem que começar do princípio, porque aquilo aí é outra coisa. Aquele precisa de outra coisa em outro grau. Embora eles estejam comendo juntos na mesma mesa. O que faz a caridade não é a mesa nem os 2 pratos de comida. O que faz a caridade é com que energia, com que amor você colocou aqueles 2 pratos na frente dele. É o amor que vale. Então, se as coisas são feitas mecanicamente, ou materialmente, ou intelectualmente, ou mentalmente somente, isto não é caridade. Isso são outras coisas que podem ser positivas, mas não é caridade. Bom, e aqui quando chegou isso eu disse, mas onde estará um exemplo de caridade? E aqui na frente estava a folha do lado, que é uma folha de Mahindra. Mahindra falando sobre a África. Então veja o que é ver com caridade. Ela está considerando os seres na África, certos seres na África, sob o manto dela. Ela diz: benditos os que sofrem em sua redenção, pois verão novas portas se abrirem em seus caminhos. Mahindra chega com seu manto, não vai dar sanduíche para as pessoas. Mahindra chega com seus mantos e diz não, ela sente isto, ela sabe isto. E ela sabendo isto, ela está curando. Benditos os que sofrem em sua redenção, pois verão novas portas se abrirem em seus caminhos. Então ela diz, bendito o sofrimento de vocês, bendita a situação de vocês. Primeiro isto, porque isto abre portas. E quando abre porta eu posso te empurrar, compreende? Eu posso te empurrar. Mas precisa que a porta se abra. Então, benditos os que sofrem em sua redenção, pois verão novas portas se abrirem em seus caminhos. E enquanto você está irradiando isso, você está transformando o outro. Então a coisa material é a última. A nossa viagem à África não está definida ainda. Talvez porque a gente tenha que aprender certas coisas antes de ir para lá. Porque já fomos para o Nepal
já fizemos o curso iniciante. Fomos lá, fizemos o curso elementar, fomos bem. Agora precisamos ir para um curso pouquinho menos elementar. Vamos para um lugar um pouquinho mais necessitado de redenção, mais que o Nepal. Então já temos a experiência do Nepal. Agora vamos para a experiência da redenção. Quando? Quando estivermos mais preparados. Então, benditos os que sofrem em sua redenção, pois verão novas portas se abrirem. Então você vai para a África, você não tem que chegar, oh, coitados, sofrendo, vamos dar analgésico para eles, vamos dar... Não, você vai lá sofrer com eles. Você vai sofrer com eles. Você vai chegar a sentir o que eles estão sentindo, para você poder compreendê-los e para você poder agir com caridade, porque lá precisa de caridade. Então você tem que ir lá sofrer com eles. Sofrer com eles depende do ponto em que nós estamos. Tem que haver aí um trabalho, tem que haver aí uma renúncia ao próprio ego, tem que haver aí um certo tipo de sacrifício para você conseguir sofrer com eles, como ela sofre conosco. Vocês perceberam que Maindra sofre conosco, não? Sofre muito conosco. Dizem que Maindra não sofre como nós sofremos. Mas ela tem o sofrimento cósmico, porque ela sofre o que nós estamos sofrendo, e aí ela acaba sofrendo, e por isso pode nos ajudar. Bendita a dor que destila essas vidas, as quais acolho num reino há tempos esquecido. Veja quanta coisa tem aqui. Bendita a dor que destila essas vidas, as quais acolho. Ela acolhe tudo. Ela acolhe a vida, ela acolhe a dor, ela acolhe tudo, ela acolhe o sofrimento. Eu acolho num reino há tempos esquecido. Isto é, vocês sofrem porque vocês esqueceram do meu reino. E aqui já vem a lição, não? Aqui já vem o aperto do parafuso. Tem que apertar o parafuso. Nós temos que reconhecer. Por que nós sofremos? Porque abandonamos a perfeição, caímos, abandonamos a lei, então sofremos. Agora, o meu reino está completamente esquecido. Aí eu tenho que entrar aqui de outra forma. Eu tenho que entrar sofrendo com vocês. Porque se ela não sofrer conosco, nós não chegamos a reconhecê-la. Mesmo ela sofrendo conosco, a maioria não a reconhece. Então, outro ponto, que ela diz diretamente. Meus pequenos da África são os mesmos de uma guerra antiga, que agora, num tempo de juízo, suas almas purifica. Isto é, se a África está naquelas condições, é porque aqueles seres participaram de uma guerra antiga. E ninguém sabe o que eles fizeram naquela guerra. Ela dá a entender que esta guerra não foi neste planeta. Porque nós nem todos somos desta Terra, não? A gente já vem de outros mundos. E não sabemos o que fizemos naqueles mundos. Então, para estar na situação da África, precisa que você tenha participado de uma certa guerra antiga. E lá na África você está se purificando. As suas almas estão se purificando. Ela está sempre falando de almas. As suas almas estão se purificando. Então nós temos que ir para a África sabendo que ali existe uma purificação instalada. E um alto grau de purificação, um doloroso grau de purificação. Nós temos que ter isto consciente, ver que atitude estamos diante disso. Você vai assumir isto? Você vai se oferecer para isto? Você vai ficar junto disso para poder realmente cuidar disto? Ou você vai lá como turista, ou você vai lá como sociólogo, ou você vai lá como intelectual, ou você vai lá como ser social. Aí não precisa ir, não precisa ir. Nós temos que prosseguir aquilo que aconteceu no Nepal, não regredir. Nós temos que prosseguir a partir dali.
E para isso, talvez tenhamos que sentir um pouquinho a África daqui, antes de chegar lá. Chegar lá já sentindo. Isto que é o passo. Chegar lá já sentindo a coisa. Porque não há tempo a perder. Há processos que para a humanidade são lentos. Então tem que começar isto daqui. Aí vocês façam orações pela África. Porque numa oração de verdade você percebe o outro. Então você ore pela África, que você vai sentir a África. É um caminho que a oração pode te oferecer. Então, meus pequenos da África são os mesmos de uma guerra antiga, que agora, num tempo de juízo, suas almas purifica. E a esses digo, não temam trilhar por esse deserto que vos assola, pois caminharei lado a lado com cada alma que em sua luta por mim clama a uma trégua que aspira. Isto é, vai caminhar lado a lado quem está lutando com ela, não? E aí na luta com ela, você vai ficar forte, vai aprender a lutar. E aí sim, você vai dominar a sua situação, que é uma das situações mais graves do planeta. Então precisa realmente uma viagem adulta. A do Nepal também foi adulta, mas era outro grau de coisa, de experiência. Outro grau de serviço. E agora nós temos que reconhecer que temos que subir um degrau. E este comunicado, que é mais longo, termina assim. Minhas palavras são para todos, mesmo para os que ainda não querem escutar. Por isso que eu estou lendo em público, porque quem não quiser escutar, ela é que disse que está falando também para quem não quer. Minhas palavras são para todos, mesmo para os que ainda não querem escutar. Para esses, o tempo dissolverá a rocha que mora em seu peito, e minha mão a esse pó recolherá. Enfim, ela está também com aqueles que não querem nem ouvir. Minhas palavras são para todos, mesmo para os que ainda não querem escutar. Para esses, o tempo dissolverá a rocha que mora em seu peito, e minha mão a esse pó acolherá. Vibrem pela paz e não se confundam, porque muito ainda virá. O que está acontecendo não é nada. Muito ainda virá. Então, vibrem pela paz e não se confundam. Orem com fervor e não se detenham. Só se concentrem em caminhar. Orem com o coração e me sintam. O coração vos guiará.